Só um momentinho, por favor. Eu estou aqui, para quem chegou mais cedo, eu já comentei que eu vou estar aqui na Bicorporeidade, que eu estou pelo celular também para eu poder ver se vocês estão vendo direitinho, tá? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, então, primeiramente, amigos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pelo presente que eu recebi aí como convite para participar aqui, né, do nosso projeto. Fiquei muito feliz, né? Estou na casa há um tempinho e receber essa oportunidade para mim foi muito gratificante. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões, né, com base na leitura, e aí para depois a gente fazer uma troca. Uma coisa muito simples para, né, incitar reflexões, para a gente pensar um pouco no nosso dia a dia. Então, né, como foi falado, o nosso tema Jesus e Dever, né, que é encontrado lá no capítulo 8 do livro Jesus e Atualidades. Então, vamos prosseguir. Para a gente falar, então, sobre o que é dever, né, Jesus e dever, a gente precisa entender o que é dever. Então, eu fiz uma busca em alguns dicionários, em alguns livros espíritas, sobre o que a gente poderia, né, entender por dever. E aí a gente eu encontrei algumas palavras muito interessantes com base, né, nas possibilidades. Vou passar aqui o slide. Então a gente encontrou, né, as palavras compromisso, necessidade, devotamento, obrigação, tarefa, dívida. Então, são palavras, né, bem diversas e que, se a gente observar, algumas palavras são um pouco mais fraternais, digamos assim, né? Algumas palavras são que a gente admira, poxa, aquela pessoa devotada, né, compromissada. Algumas palavras a gente já fica meio assim, né, como tarefa, obrigação, né? Então, aqui a gente vai ver diversas possibilidades da gente entender, deve aprender, né, com o auxílio de Joana, o que é dever. E aí a gente começa fazendo uma divisão totalmente didática, tá? Então, só para deixar claro, a Joana não traz essa divisão com esses nomes. Eu fiz isso só para a gente se ajudar, para a gente entender, né, o que a gente vai falar hoje. Existe sim uma segmentação do capítulo em 3 partes, porém essas denominações fui eu que criei para nos auxiliar. Então, a gente primeiramente vai falar sobre o dever e a vida. Logo depois a gente fala sobre o dever e o trabalho. E aí, sempre muito amiga, né, Joana nos traz sobre o dever e nós, para a gente pensar no nosso papel, né? Mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos aos poucos. Então, eu retirei alguns trechos do capítulo para que a gente vá entendendo, vá conversando, vá, né, à luz de todo o conhecimento que Joana traz para a gente entender, então, o que seria, né, esse dever e a vida. Então, a gente tem aqui o trecho que eu vou ler. Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes a claridade, calor e vida. Né? E aí Joana traz essa metáfora, né, tão bonita, metáfora porque se não fosse, seria um caso de delírio, né? Alguém acreditar que o sol de fato brilha porque as pessoas existem. Mas é uma metáfora que cabe para uma reflexão muito interessante. Eu destaquei a palavra merecedores, né? Porque é uma palavra que a gente está acostumado a usar, né? A gente sempre fala de merecimento, de mérito, né? Dentro do meio espírita, não é uma palavra incomum da gente ouvir. E aí, quando a gente fala, né, desses seres que se creem merecedores, a gente tem um merecimento distorcido, um merecimento que nós temos sim o nosso mérito, nós somos especiais porque somos filhos de Deus, mas a gente tem que sempre estar muito preocupado, né, para a gente não se achar mais especiais do que os outros, né? O que que nos faria tão diferentes? Então a gente já observa uma autorreferência muitas vezes. Eu imagino, né, eu acredito já que todos estamos aqui, que não chega a esse nível, né, do sol. Mas, com certeza, em alguns momentos, a gente acaba caindo na autorreferência, né, no egocentrismo, e a gente acreditar que numa determinada situação alguém está falando alguma coisa, é porque eu estou aqui, está falando para mim, direta para mim. Né? Quantas vezes isso pode acontecer quando a gente está, né, não no nosso melhor momento? E aí a gente observa muito claramente, né, como no Livro dos Espíritos, na pergunta 913,
quando é perguntado, né, para os espíritos, entre os vícios, qual é aquele que a gente pode considerar, né, radical, é o egoísmo, né, que é uma das maiores chagas. Então, a Joana já nos alerta logo no início, né, nesse dever diante da vida, que a gente precisa entender o que é a vida, né, o que é para cada um de nós, qual é o nosso papel. A gente acaba caindo um pouco também na questão da responsabilidade, né, que foi falado brilhantemente no estudo anterior pela Lucenir, e nós precisamos, então, estar sempre atentos a qual é o valor que a gente atribui a nós e às pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque se a gente traz um valor distorcido, algo vai ter que ser muito bem trabalhado, né? Então, continuando, a Joana nos traz: fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Naturalmente, se esse valor que a gente se atribui é distorcido, essa realidade a qual a gente vai enfrentar, ela é muito assustadora e na nossa cabeça até um pouco injusta, né? Se eu estou achando que eu tenho um merecimento específico, que eu tenho um reconhecimento diferenciado dos demais, essa realidade em algum momento eu vou defrontá-la e não vai ser me agradável, né? E aí Joana brilhantemente traz, né, dois comportamentos que são extremamente desadaptativos frente a qualquer realidade que nos incomode, que é a agressividade e a depressão, né? A amargura ou a rebeldia. E aí é importante, né, para além da gente buscar essa concepção exata dos nossos valores, em alguns momentos, sim, nós vamos enfrentar situações, né, em uma realidade que ela de fato vai ser injusta perante a lei do homem. E aí a Joana nos abre espaço para uma reflexão de como nós devemos nos comportar diante dessas situações. Então, é agressividade? É a partir da agressividade? É a partir da tristeza, da depressão? E aí eu queria, né, pedir licença para trazer um conhecimento da psicologia que eu acho que cabe aqui perfeitamente, que é sobre estilos de enfrentamento. Quando a gente está diante de uma situação gatilho, de uma situação incômoda, nós temos possibilidades de comportamentos. Eles podem ser adaptativos, funcionais ou desadaptativos. E aí são 3 comportamentos que são listados. E é perfeitamente colocado quando Joana nos traz os 2 desadaptativos, que é a agressividade e a passividade. Mas tem um terceiro que é o que a gente deve buscar. Não sei quem já ouviu falar sobre a assertividade. A assertividade é esse terceiro tipo de comportamento que a gente deve procurar ter diante de uma situação que de fato é incômoda, né? Então eu fico pensando que um dos maiores exemplos para nós de assertividade é Jesus, né? Imagina vir num lugar totalmente, enfim, espíritos totalmente ignorantes, embrutecidos, né? Imagina você lidar com isso. Imagina se Jesus vai ficar triste. Poxa, eles não estão conseguindo, que droga, né? Imagina Jesus se fazendo uma revolução contra nós, né? Sendo agressivo, violento, é inconcebível, né? Então, Jesus foi um exemplo de assertividade, calma e doçura, porque com certeza nós vamos passar por situações que vão nos incomodar. E eu acho que faz parte até da vida, né? Eu acho que isso deve acontecer. E a gente não pode se calar diante de uma situação que machuca o outro, que nos machuca. Então não podemos nos amargurar e cair numa depressão, né? Tomando aquelas palavras alheias como próprias de nós mesmos, mas também não podemos ser violentos. Então a assertividade, que é esse posicionamento ativo, porém respeitoso, né? Trabalhando a própria dignidade e a do outro, é a que vai favorecer os relacionamentos interpessoais, né? Então, Joana já traz essa reflexão sobre como que a gente deve se portar diante da vida, né? Qual é o nosso dever diante dos nossos semelhantes, diante de nós mesmos. E aí, para finalizar essa primeira parte, né? Então, nós percebemos que todos temos o nosso dever diante da vida. Que dever é esse? Viver com dignidade, ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso e participar do projeto União. Eu confesso que essa última não foi Joana que falou, não, tá? Fui eu que trouxe. É porque só faltava um R, gente, para fechar dever. Eu falei, não, peraí, eu vou ter que pensar em alguma coisa. Aí trouxe aqui, acho que a Joana não vai ficar chateada, não, né? Então, temos nosso dever diante da vida. Prosseguindo, a gente vai entrar, então, na segunda parte, que é o dever e o trabalho.
E aí a Joana nos traz a parábola dos dois filhos, né? Que está lá em Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32. Então, um pai chama seu filho, né? E o convoca para trabalhar na vinha. Esse primeiro filho, de imediato, responde: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, ele resolveu não ir. Quando esse pai chega ao segundo filho e faz a mesma proposta, já esse segundo filho diz: não quero. Todavia, arrependido ele foi. E aí Jesus nos traz a reflexão: qual filho que de fato atendeu à vontade do pai? E aí a gente observa, né, que nesse caso é o filho que disse que não iria, porém, né, teve um momento de reflexão e decidiu ir. Então, Joana já nos traz um posicionamento muito interessante diante desse, tinha que, pronto, diante dessa parábola, que é o seguinte: a ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas, ou seja, palavras agradáveis ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. E o que é o Espiritismo, se não essa convocação para ação, né? O Espiritismo a todo instante nos responsabiliza pelos nossos atos, né? Nos chama para nós agirmos em diversos momentos, em diversos contextos, com diferentes pessoas. E aí um exemplo que eu sempre gosto de usar em relação, né, à ação é um construto que é muito estudado recentemente, inclusive pela psicologia, mas a gente também discute no meio espírita. Não tem no Evangelho, porque a palavra não existia na época, que é a empatia, né? Mas a gente, com certeza, lendo o Evangelho, percebe em diversos momentos, né? A empatia, ela é uma habilidade social, uma habilidade pró-social, ou seja, que favorece os relacionamentos interpessoais, e ela é a habilidade do indivíduo se colocar no lugar do outro, de acordo com o que se passa na cabeça do outro, né? Então, sofrendo a tomada de perspectiva. E aí, experienciando compaixão, enfim, a empatia ela é dividida por muitos estudiosos em três aspectos. O aspecto cognitivo, ou seja, aquilo que passa na nossa mente, né? Quando a gente se defronta com uma situação, por exemplo, que algo aconteceu, alguém passou por um sofrimento, a gente consegue pensar, nossa, como deve estar sendo difícil, né? Em vez da gente pensar, pô, já passei por isso aí tranquilo, né? Quando a gente está ali empático, a gente consegue se relacionar com a dor do outro, entendendo que para nós é uma coisa e para ela é outra, sem tentar intensificar, sem tentar comparar dores, né? Além do aspecto cognitivo, o aspecto mental, a gente tem um aspecto emocional. O aspecto emocional é a partir de uma conexão compassiva, de você olhar, de você perceber a emoção do outro e aquilo mexer com você. É claro que não pode haver o contágio emocional, né? Do outro chorar e a gente ir junto, a gente sofrer e se entristecer junto. Mas deve haver uma sensibilização, né? É o que a gente chama de conexão emocional. E existe um terceiro aspecto da empatia, que é uma divergência dentro do meio acadêmico, inclusive sobre empatia, que é o aspecto comportamental, né? É diante daquela situação a qual você empatiza, se você decide fazer alguma coisa ou não. Mas eu fico pensando, se a empatia é uma habilidade pró-social e ela deve favorecer os relacionamentos, de que adianta eu observar uma situação em que há alguém sofrendo, eu tomo a perspectiva da pessoa, eu consigo entender, eu sofro, né, a compaixão por ela, mas eu não faço nada. Como que isso ajuda exatamente a outra pessoa? É ótimo para nós, estamos evoluindo, show de bola, fico feliz. Mas o outro? O que adianta para o outro eu ter a empatia dentro da minha cabecinha, dentro do meu coração e não fazer nada? Ele vai saber que alguém está empatizando com ele? Não vai. Então, se você percebe uma pessoa que está talvez com uma carinha mais triste, ou então falou alguma coisa, né, que você percebeu, poxa, geralmente essa pessoa não tem esse tipo de comportamento. O que adianta você pensar, né, e falar, caramba, que droga, tá bom, vou para minha casa, né? A gente deve haver uma comunicação. Essa ação nem sempre é ação verbal, nem sempre você vai chegar e falar alguma coisa, né? A ação ela é muito ampla, então você pode dar um abraço, você pode fazer uma brincadeira para tentar melhorar o humor, você pode fazer uma prece, né? Que é uma das melhores ferramentas que nós temos, mas algo deve agir, senão a empatia ela não serve para nada, ela é só, né, um construto para a gente medir, eu sou empático, outro não é, mas não vai ter um efeito nas relações e na sociedade da forma que deveria haver.
E aí a Joana continua: diante dele, né, do mestre, a estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. E aí eu acho muito interessante que Joana traz a palavra morte, né? E aí em Tiago, no capítulo 2, versículos 17 e 18, né, a gente lê que a fé é morta sem o quê? Sem as obras, né? A fé sem obras é morta. Então a gente já observa que não adianta a gente ir construindo esse conhecimento intelectual que é importantíssimo e a gente não fazer nada. De que adianta você acreditar em algo, mas isso não te leva a fazer nada, né? E aí ainda a respeito da fé, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a gente tem um item, né, da fé e a caridade. E é um espírito protetor nos alerta que a cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. E eu pergunto, e nós? Qual é o tamanho do esforço que precisamos para agir enquanto cristãos nos dias de hoje? Imagina se a gente compara com a época de Jesus, como era mais difícil seguir Jesus. Então a gente tem que observar, né? A gente tem que fazer prioridades, a gente tem que entender o que para mim é importante e o que não é. Não dá para a gente falar, mas poxa, é difícil. Difícil era na época de Jesus, hoje é fácil. A gente só precisa fazer o quê? Sacrificar o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Eu sei que falando parece fácil, né? Obviamente não é, enfim, eu jamais diria isso, mas é importante a gente ter noção de que a gente precisa olhar para isso. E muitas vezes a gente fala, ah, mas poxa, ação, ai, tô preguiçoso, ai, quarentena, quero ficar dormindo, ai, tô cansado. Não vou dizer que eu nunca falei isso, ninguém vai poder comprovar nada. Mas a ação, gente, a ação é o tempo todo. A gente está sempre agindo. O meu silêncio é uma ação. O meu abraço é uma ação, né? Às vezes a minha falta de agir é uma ação. Então, será que a reflexão é: devemos agir ou devemos agir conscientemente? Devemos observar como nós agimos, porque o tempo todo, diante das relações familiares, diante das relações sociais, a gente está agindo o tempo todo. Vocês estão agindo agora. E aí, como que está essa ação? Ela está edificante? Ela é uma ação que se direciona ao bem? Então, assim, a gente tem que entender que essa ação ela é muito ampla. Dentro do estudo, inclusive comportamental, é como eu falei, você ficar quieto é uma ação. Como a gente falou mais cedo, a passividade é um tipo de comportamento. Você ficar quieto, não falar nada, só ouvir, é uma ação. E aí, que tipos de ações a gente está tomando na nossa vida, né? Essas ações estão direcionadas a quê? Quais são os objetivos? Nem sempre a gente está consciente do que a gente age, mas eu garanto que tem sempre um objetivo, mesmo que a gente não perceba. A nossa mente está o tempo todo processando diversas informações, mas será que a gente está consciente delas? Será que essas informações, né, no pensamento nos fazem agir e a gente entende que essa ação é um fruto de um pensamento, às vezes, egoísta, ou então um pensamento muito disfuncional numa relação interpessoal, familiar, qualquer que seja? Então, a gente precisa se conscientizar de que forma nós estamos agindo e como ela afeta a nós mesmos e aos outros. E aí, Joana, né, muito amiga nossa, muito sabiamente, nos traz, então, orientações, diretrizes de como nós devemos, como nós podemos, melhor dizendo, né, agir diante dessas situações, diante desses deveres da vida e do trabalho. Então, ela começa: nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Isso cai muito no que a gente falou, né, no estudo passado sobre responsabilidade, né? Então, é claro, a gente precisa entender as nossas limitações. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e observar o que é que eu estou fazendo, aonde eu posso ir, qual é a minha vocação. A gente estava falando mais cedo, né, sobre os jovens. Enfim, eu preciso entender. Poxa, eu sou tímido, tudo bem, mas eu posso fazer alguma coisa? Eu posso, obviamente, né, ir aos poucos vencendo a minha timidez, mas enquanto eu não venço a timidez, será que não dá para fazer nada? Né? Será que eu não posso buscar um trabalho em que eu não apareça? Ah, mas eu não gosto de estudar não, porque eu gosto muito de falar. Poxa, mas será que então vamos nos obrigar um pouquinho a estudar? Fala também, mas poxa, dá uma lida ali, tenta, né, estar embasado. Então a gente precisa ter a responsabilidade do autoconhecimento frente ao trabalho, frente ao dever. E aí Joana continua: jamais permaneça inoperante em um lugar já conquistado.
Então, adianta também a gente ficar só, não, isso aqui não dá para mim, isso aqui não posso, minha vocação não é essa. Então, assim, Joana traz para a gente, né, um meio termo, um equilíbrio. A gente precisa buscar esse equilíbrio entre a responsabilidade e a vontade de servir. Nós precisamos buscar dentro de nós essa vontade que nos motiva, que nos leva a agir. Claro, equilibradamente. E aí, por último, ela nos traz: identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Então, no capítulo 26 do Nosso Lar, a gente tem uma frase bem famosa, que está até na capa, na contracapa, que é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, primeiro o servidor tem que estar pronto. Então, nós temos que nos instrumentalizar, nós devemos nos conhecer. O servidor ele tem que estar pronto. E para ele estar pronto, né, para nós estarmos prontos, a gente tem que fazer alguma coisa naturalmente. Então, quando ele está pronto, o serviço aparece. Mas será que esse serviço cai do céu? Acho que a gente tem que ir atrás desse serviço. E tem muito trabalho por aí que a gente ignora. Quantas vezes a gente vê oportunidades, a gente fala: ih, não dá para mim, porque não é minha praia. Tudo bem, mas será que eu não posso procurar alguém, né, que tem essa vibe? Será que eu não posso ajudar dando uma palavra de suporte? Poxa, que trabalho legal que você está fazendo. Poxa, eu não tenho condições de ajudar muito, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Uma palavra de estímulo, de motivação, né? Então, assim, nós precisamos entender essas nossas limitações, mas também buscar sempre, né, ir além, sempre ir além de onde a gente já está. E aí a gente tem, finalizando essa terceira parte: não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sempre será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Então, é insatisfação sem rebeldia. A gente não pode cair na conformação, na nossa zona de conforto, né? Ah, não, tudo de acordo com Deus. Não, Deus está vigiando, tranquilo. Não, vamos fazer, vamos agir. A gente precisa procurar essa insatisfação, ela pode ser benéfica, desde que sem rebeldia. Obviamente, nós devemos ser gratos por aquilo que nós já conquistamos, com certeza, né? Então, não é aquela insatisfação que nos leva a reclamar, né? Que o tempo todo está presente: poxa, não consigo isso, não consigo aquilo. Não. Mas a gente precisa estar insatisfeito. Poxa, será que eu posso ir mais? Será que eu consigo ir além? O que será que eu posso fazer para ir melhor? É igual a ansiedade. A ansiedade não é algo horrível. A ansiedade, ela tem um ponto ótimo, que é o ponto que faz o trabalho acontecer. Por exemplo, se eu não fosse nada ansioso, eu provavelmente não teria feito os slides, não teria estudado, eu iria falar: na hora eu vou e falo e tal. Mas não, André viu aqui, estava um pouco nervoso, talvez não pareça, mas eu estava, né? Então, assim, essa ansiedade, ela pode ser funcional, mas quando eu tive um probleminha, né? Vou revelar aqui, o André, o nosso probleminha. A minha internet não estava muito boa no início. Eu juro que eu não chorei, só uma lágrimazinha bem pequena, não cheguei a lacrimejar, mas eu fiquei nervoso. Aí, eu trocando de internet, falei: mãe, liga pra net, pelo amor de Deus, socorro. Peguei o celular, que não é possível. Meu primeiro estudo já vai acontecer isso. O que que eu fiz? Eu me silenciei, eu fiz uma prece, eu lembrei que esse trabalho não é meu, esse estudo não é só meu, né? E aí, eu entrei em sintonia com a espiritualidade e as coisas aconteceram. Então, a gente não pode se desesperar também. A insatisfação, ela tem que vir com uma certa tranquilidade, com um certo conhecimento, né? Mas a insatisfação por si só não é algo ruim. A gente precisa ter isso em mente. Então, vamos ficar um pouco insatisfeitos, com moderação, né? Mas vamos observar: poxa, onde que eu posso ir? O que que eu posso fazer? Será que eu posso falar com alguém? Será que eu tenho um amigo meu que eu sei que não está muito bem, eu não falei nada, posso fazer uma ligação, né? Vamos observar com o que que a gente pode estar insatisfeito. E aí, para finalizar, no Livro dos Espíritos, na pergunta 628, a gente tem a seguinte pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E aí nós temos a resposta dos Espíritos: a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Então, amigos, a gente não pode, né, olhar para a luz e querer ir correndo. Senão a gente fica cego, a gente fica deslumbrado e não faz nada, a gente fica paralisado. Mas a gente deve ir aos poucos avançando. Quando a gente dá um passo, né, mais perto da luz, a gente sente aquela luminosidade. Mas com o tempo, o que que acontece?
a gente se acostuma. E aí a gente para de andar? Não, me acostumei, mais um passo. Observo aquela situação, sinto o conhecimento, adquiro esse conhecimento, pratico, dou mais um passo. A gente não pode ficar estagnado, né? A gente tem que avançar equilibradamente, com muito autoconhecimento, né? Sempre atentos às nossas limitações, porque muitas vezes, se a gente não está atento né, às nossas próprias questões, a gente acaba projetando algo no outro, né? Então, se eu não estou entendendo o que me faz agir de tal forma ou de uma outra forma, na verdade, eu não estou agindo pelo bem, eu só estou agindo para fulano falar tal coisa para mim. E não estou dizendo que isso é um problema, todos nós temos as nossas questões. A questão é a gente aprender a estar consciente disso. Porque a gente trabalha, Marcelo, peraí, Marcelo, não é esse o objetivo. Não, peraí, vamos lá, né? Vamos nos conscientizar. Eu estou fazendo isso por quê? O que está me levando a isso? Às vezes a ação é muito boa, mas a motivação ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser estudada, né? Então, a reflexão que eu queria trazer nesse momento final é da gente sempre avançar equilibradamente, né? Eu acho que para mim é a palavra que ficou para essa terceira parte, sobre Jesus e nós, a ação equilibrada. E aí eu trouxe aqui um videozinho, não sei se vai funcionar, não sei como é que tá a internet. Tô vendo aqui pelo celular que a luzinha não estava muito boa. Eu vou tentar aqui dar o play, qualquer coisa eu coloco, eu compartilho no YouTube, já conversei com o André, a gente se ajuda. É uma música que eu trouxe. E eu queria muito que a gente tirasse um tempinho, então, para a gente respirar fundo, para a gente relaxar, e que a gente permitisse que essa música, a melodia, a letra, penetrasse o nosso coração, para a gente fazer uma pequena reforma íntima de investigação do que a gente pode fazer, né? Então, essa música nos convoca. Então, vamos ouvir atentamente a essa convocação. Isso se for, né? Isso se o vídeo for. Só um minutinho. Todo mundo torcendo. Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo? Algumas pessoas falaram que sim, outras que não. Não, Marcelo. Sim, eu tô vendo, não. Tô ouvindo, não. Eu acho que talvez eu tenha compartilhado sem som, né? É possível que eu tenha feito isso. Deixa eu... Vou tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, então. Pode ser? Cadê vocês? Tá aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar agora. Não tava apertado mesmo. Pronto. Vocês já voltaram a ver a tela? Já, né? Vamos ver agora. Aí, se vocês puderem fazer um sim assim com a mão, se vocês estiverem ouvindo, tá? Estão ouvindo já? Tô ouvindo. Podemos ir relaxando, respirando fundo, sentindo a melodia. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viram que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar ao sol atrás dos muros.
teu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Bom, amigos, então era isso. Queria agradecer a todos pela paciência, por terem, né, estarem aqui presentes comigo. Muita gratidão a todos vocês e muita paz para nós.